Como vai? Meu amigo, minha amiga deste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1, que está assim. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É interessante observar aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que a lógica do reino dos céus é uma lógica diferente daquela que encontramos em nossa sociedade. Porque em nossa sociedade existe sim essa competição, essa necessidade de pessoas se destacarem, se sobreporem a outras, para então para ocuparem lugares de exaltação, lugares exaltados, lugares honrados, para serem admiradas, para serem seguidas. Há uma necessidade de poder nesse nosso mundo mau. Há uma busca pelo poder. No entanto, no reino dos céus, as coisas são diferentes. Os discípulos de Jesus estavam com a mentalidade do reino terrenal. Eles estavam olhando para o reino dos céus, onde Jesus seria o rei, e deveriam saber que o maior no reino dos céus deveria ser o próprio Jesus, mas eles perguntam quem seria o maior no reino dos céus. Jesus entende a pergunta deles, ele sabe que eles querem saber quem seria o segundo no reino dos céus, porque o primeiro seria o próprio Senhor Jesus, mas quem seria o segundo que teria uma importância tão importante, tão significativa, tão relevante nesse reino? Jesus então chama uma criança para a surpresa dos seus discípulos, uma pequenina criança, quase um bebê. Chama essa criança, a pôs no meio deles e então disse a eles que se eles não voltassem atrás, se não convertessem, não se convertessem, não se tornassem, não voltassem para trás e se tornassem como crianças, eles de modo algum entrariam no reino dos céus. O que Jesus está destacando aqui é a humildade da criança, que nós encontramos geralmente nas crianças a humildade. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A criança atende, a criança se submete, a criança obedece, a pequenina criança, portanto, é aqui o símbolo daquele que tem as características de um cidadão do reino dos céus. Nós não buscamos destaques, nós não buscamos honras, nós não procuramos títulos e poder. Nós procuramos servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, admira-me hoje essa busca desenfreada por títulos em nosso meio, na Igreja de Cristo, como se isso fosse muito importante. O fato de obter um título de pastor ou de qualquer outra designação da criatividade humana espanta o meu coração, porque no reino dos céus, o maior é aquele que serve, como ele mesmo nos ensinou, e o maior é aquele que vive como uma criança, que se faz como uma criança, que se converteu em uma criança, que se tornou humilde como essa criança. Uma pessoa humilde, ela não quer estar acima das pessoas, mas abaixo delas. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, quando da última ceia, ele se arma com uma bacia, com um vaso com água, com uma toalha, e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele, o Senhor, lava os pés dos seus servos.
Meu amigo, minha amiga, a lógica do reino dos céus é totalmente diferente daquela que encontramos no nosso meio. Nós não encontramos a primazia dentre os irmãos. Nós não procuramos o destaque, nós não procuramos lugares que nos deixem debaixo das luzes do estrelismo, de forma nenhuma. Nós buscamos, sim, manifestar o nosso sentimento e a nossa vontade de servir a Deus como servos humildes do Senhor. Jesus nos ensinou isso. Se nós não fizermos isso, se nós não nos convertermos em crianças, se nós não nos fizermos como crianças, Jesus, de uma forma clara e expressa, nos diz: de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é, sem dúvida nenhuma, algo sério, algo grave. Se o meu coração está voltado para as paixões mundanas, onde procuro satisfazer o meu coração com o poder, com o destaque, com a honraria, então eu não terei lugar no reino dos céus. No entanto, se eu me fizer humilde como uma criança, eu entrarei no reino dos céus, e aí então, através da perspectiva divina, do olhar de Jesus, eu serei considerado o maior no reino dos céus, porque eu procurei ser humilde como uma criança. Na carta de Filipenses, no capítulo 2, Paulo nos exorta a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, ele não tomou isso como sendo uma vantagem quando esteve entre nós. Ele não andou entre nós de forma arrogante, mas serviu como um servo do Deus Altíssimo e também nos serviu, entregando a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Por isso, meu amigo, minha amiga, no reino de Deus, o maior no reino de Deus é aquele que é como uma criança. Lembre-se disso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o segundo culto às 6h30 da tarde. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que todos nós possamos servir ao Senhor como pequeninas crianças servem aos seus pais. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.